Graça e paz, boa noite. Chegou o dia, depois de 2 anos de expectativa. Glória a Deus. Pessoal, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu tinha um propósito no Senhor no meu coração, muitos anos de fazer esse curso, não sabia como seria, nem quando, mas Deus preparou todas as coisas, mudei de igreja, Deus usou pessoas, o favor de Deus e dos homens. Quero agradecer aqui a irmã Adriana Gonçalves, a irmã Grace, 2 mulheres ousadas na fé, que disseram: Deus vai cuidar, já está no seu coração, eu vejo que seu coração está desejoso e vai dar tudo certo. E graças a Deus estamos aqui hoje, para a glória de Deus. Amém. E a irmã Silvia e o pastor Antônio Pinto, que se encontra com o Senhor, que são meus patrocinadores. E apesar do pastor ter ido para a glória com o Senhor, e nós cremos por esperança em glória em Cristo, que um dia nos reencontraremos, e glória a Deus por isso, e a irmã Silvia continuou o patrocínio, mesmo após passar tanta dificuldade. Eu queria agradecer também, um agradecimento especial também a vocês. E gostaria de fazer uma oração. Pai santo e querido, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, meu Deus, para que o Senhor possa me usar nesse momento como instrumento do Senhor, para que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração possa tocar e transformar vidas aqui ainda mais e mais, em nome de Jesus. Amém. E o título da mensagem é o amor de Deus. E por que não o versículo-chave, o versículo áureo da Bíblia, João 3,16. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir, por favor. Amém? Vou adiantar o tempo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? Então vou destrinchar um pouco esse versículo. Porque Deus amou ao mundo. Então mundo, a palavra mundo tem vários significados, mas trazendo para o nosso contexto aqui, significa a humanidade quando está em rebeldia contra o Criador. Ele foi criado para ter comunhão com Deus, mas está indo em direção oposta. Aí, só para citar, em Romanos 3,19 explica sobre isso, 1 Coríntios 1,20, Efésios 2,2, 1 Pedro 2,11, 1 João 2,15, 1 João 4, de 1 a 17 e o capítulo 5, de 4 a 19. Aí, quais seriam as práticas mundanas segundo a palavra de Deus? Eu pedi aos irmãos que pudessem abrir em Gálatas 5, 19 a 21, por gentileza. Então, quem está no mundo segue as obras da carne. E quem vive numa vida em espírito, em verdade, o fruto do espírito, o fruto. Amém? Então, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, mesmo no mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, vendo a humanidade que Ele criou, indo contrário a tudo o que Ele desejava, e mesmo assim Ele nos amou primeiro. E a continuação, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu único Filho por amor a nós. Tá? Então, essa palavra amor, que é o título, o amor de Deus, foi o que ficou no meu coração. Porque esse amor de Deus que se move em nós, quando aceitamos a Cristo, Cristo está em nós. Esse é o amor de Deus que ele se move de dentro para fora. Então não adianta fazer a obra, louvar, fazer o que for, se não houver esse amor se movendo. Certo? Então Deus, ele não tem amor nele, ele é o amor em pessoa. Amém? E meu breve testemunho, quando entrei no Rema, entrei endividado, uma motinha antiga, fumaçando um pouquinho.
a gente pegava chuva. Então, eu queria mudar essa situação. Eu trabalhava, minha esposa também, mas o salário contado, uma situação difícil. E aqui no Rema, a palavra, eu tinha já aberto o negócio uma época e não deu certo, e eu fiquei com medo de dar continuidade, e o medo trava. Então, Deus não nos deu espírito de medo, né? Mas de ousadia, fé e mansidão, né? Então, hoje, para a glória de Cristo, a palavra vem dizendo, continue, dê continuidade, vá em frente. E para a glória de Deus, hoje, concluído o Rema com um carro, iniciando um negócio que Deus colocou no coração. E graças a Deus as coisas estão fluindo, porque, afinal de contas, aprendemos como ser guiado pelo Espírito Santo. Então, o que seria de mim ou de nós sem o amor? 1 Coríntios 13, 1, também gostaria de pudesse dar uma abertura aí, por favor. O amor é o dom supremo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Tá? Eu tinha pedido, se fosse possível, ter passado um vídeo, mas não foi possível, tá? Ia mostrar o que é o símbolo, que eu lia muito isso aqui, mas passava despercebido. Como assim, um bronze que soa e o símbolo que retine? Soar vem do verbo soar, né? Soa do verbo soar. O mesmo que parece, canta, bate, toa, retumba, ecoa, toca, tange, celebra. Por exemplo, um bronze soando, um exemplo do... Imagina um sino do seu lado, de uma igreja daquele bem grande, você do lado, o sino tem... Seria algo agradável, algo silencioso? Não. Então, no caso, um crente sem amor, orando na língua dos anjos, é o que o Espírito Santo sente. E um sino que soa e o símbolo que retine. Retine é um som forte, metálico, agudo e repetido. Tinir muito, repenicar, ecoar, ressoar. Retine as forças da oficina do ferreiro. Então, você imagina para o Espírito Santo, tem que haver uma sintonia. Quando os irmãos estão em amor, o Espírito Santo flui em nós. E a unção se torna maior, uma unção coletiva. Então, se você busca por buscar, apenas orando na língua ali por orar, ainda é possível você orar na língua dos anjos sem amor. É o que tinha me chamado a atenção antes. Mas eu buscando mais isso aqui, eu estava sentindo que Deus queria mostrar algo a mais. E nesse sentido, quando a palavra de Deus, ela se manifesta em nós, esse amor se move em nós, a unção flui. Então, a partir daí, tudo é possível em nome de Jesus. Amém? Ou seja, orar em língua ou fazer algo para o Senhor sem amor é algo desagradável a Deus. Não flui, a unção não chega, o mover não acontece, o poder não chega, o milagre não se manifesta. 1 Coríntios 13, de 8 a 10. O amor jamais acaba. Por que o amor jamais acaba? Deus é amor. Ele sempre existiu, sempre existirá. Ele é o alfa e é o ômega. Então, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, o pouco que fazemos hoje é parte do que conhecemos. Porque como assim em parte? Porque em parte conhecemos, no versículo 9. E em parte profetizamos. O pouco que conhecemos com Deus, essa parte se manifesta. E a outra parte? A outra parte é a nossa mente que fica pregando peça. Por isso que vai ser aniquilado. Vai ser aniquilado quando? Aí versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito. Que estamos aguardando. Amém? E essa parte do versículo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é uma morte eterna. Amém? É a vida eterna com Cristo. Então, a decisão hoje está conosco para os que creem. Aquele que crê, verá a glória de Deus. O que não crê, é melhor aprender a crer logo e buscar.
Então, para a meditação, eu queria deixar uns versículos aqui. 1 João 4, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, pois Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. E o versículo 18. No amor não existe medo, antes o amor perfeito lança fora todo medo. Então o medo trava, o medo paralisa. Então o medo é o oposto de fé. Amém? Então, como ter fé? Primeiro é amor. Deus quer um coração limpo, agradável, aberto à palavra dele para que o rema se manifeste em nós. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém? E Mateus 22, 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Amarás a Deus, o Senhor Jesus nos ensina que aquele que me ama me segue. Amarás a Deus, ao Senhor teu Deus. Para Ele ser nosso Deus, temos que confessar a Jesus primeiro. Amém? Então, o maior mandamento se resume em dois. Amarás ao Senhor teu Deus, desde que Ele seja o seu Deus, de todo o teu coração. Quando a Bíblia fala em coração, fala em espírito, né? Nós sabemos. De todo o teu coração. Ou seja, você aceitou a Deus, tem um coração transformado, um espírito recriado. Já fica mais fácil. De toda a sua alma. A alma é nossa mente. E de todo o teu entendimento. Quando eu lia esse versículo, às vezes tentava lembrar, eu achava que era de todo o coração, de toda a alma e de todo o corpo. Aí quando eu estou lendo aqui, eita, não tem corpo não. Por quê? O corpo nunca vai se converter aqui. A carne sempre quer ir para um lado. Como diz Gálatas 5, mais ou menos versículo 20, o espírito para um lado, a carne para o outro. Mas aí, se você está renovando a sua alma, como diz Romanos 12, 2, com o entendimento da palavra de Deus, o segredo é esse, está renovando a mente. O corpo não se converte, você deixa para lá, deixa de lado. Se tiver difícil, jejue, consagre e renova a sua alma com entendimento na palavra de Deus. Amém? Aqui. Pronto. A mensagem seria essa aqui. E eu gostaria de agradecer a oportunidade a todos. Eu até coloquei um pouco a mais, que eu achei que eu ia falar um pouco rápido por causa do nervosismo, mas está concluída aqui a mensagem de hoje. Eu quero agradecer a oportunidade. Obrigado.